Olá pessoal, observem esse vídeo para a gente poder discutir a situação proposta. O que você irá assistir mudará sua mentalidade a respeito de dirigir em alta velocidade. Dois carros iguais, um a 60, o outro a 65 km por hora. Uma mudança súbita na estrada. Os dois motoristas reagem e então, um segundo depois, freiam. E as coisas começam a ficar interessantes. Nesse ponto, a diferença é extraordinária. Nos últimos 5 metros de frenagem, a média de velocidade cai pela metade. Esse carro está a 32 km por hora quando bate. Esse outro também bate, mas somente a 5 km por hora. Portanto, não importa se você dirige bem. 5 km de diferença lá significam 27 km por hora aqui. Por favor, não corra. Então, gente, basicamente a proposta é analisar o conteúdo do vídeo do ponto de vista cinemático. E o que o vídeo menciona é dois carros, um a 60 e outro a 65 km por hora, e eles avistam um obstáculo, como um caminhão atravessando uma pista, no mesmo instante. Reagem e começam a frear. E, por fim do vídeo, a discussão que fica é que o que estava a 65 km por hora colide com um obstáculo a 32 km por hora e o que estava a 60 km por hora colide a 5 km por hora. É claro que a gente já pode observar que eles vão percorrer a mesma distância até o obstáculo, certo? E o que é mencionado no vídeo é que a diferença de 5 km por hora inicial se transforma numa diferença de 27 km por hora. Então a ideia desse problema é tentar entender por que isso acontece. Tá? E evidentemente, aproveitando aquilo que a gente tem feito ao longo do tempo, eu vou utilizar a lógica do diagrama das áreas para ajudar a gente a entender essa situação. Tá? E mais do que isso, eu vou tentar mostrar para vocês uma forma de resolver, não resolver o problema, mas verificar os dados que foram mencionados ao longo do vídeo, do ponto de vista computacional. Então eu vou fazer uma solução, digamos assim, numérica do problema, ou uma mistura de solução geométrica com numérica, vocês vão ver, tá certo? Então o que eu vou fazer agora vamos extrair alguns dados importantes que não estão mencionados no vídeo, mas que a gente pode, eu não sei se um deles está, mas o outro não está, então eu vou fazer a menção desses dados e depois a gente vai tentar construir, pelo menos a princípio, o diagrama mais aproximado dessa situação, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer como um dado importante é que ele menciona no vídeo, eu acho que isso ele menciona, é que o tempo de reação de um motorista, nesse caso, ele é alguma coisa da ordem de 1 segundo. Então, eles, ao avistarem um obstáculo, eles vão ainda gastar mais 1 segundo com esta velocidade cada um, até que eles comecem a frear. Então, vai ter uma espécie de deslocamento de reação, enquanto o cara está reagindo. Tá? E logo em seguida, os carros vão entrar em regime de frenagem, tá certo? E aí uma coisa que é interessante mencionar é que a frenagem é um dos exemplos de movimento uniformemente variado, que a gente pode dar, por exemplo, para os alunos. E, inclusive, essa é uma boa oportunidade de a gente verificar se realmente uma frenagem é compatível com a ideia de movimento uniformemente variado, tá certo? Então, a princípio, a gente vai considerar a frenagem como um movimento uniformemente variado, né? E a aceleração
de frenagem é normalmente da ordem de G, tá? Ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então essas são basicamente as informações que a gente tem para além do vídeo. Embora eu ache que a primeira é mencionada durante o vídeo, tá? Então a segunda é basicamente essa. A frenagem é pensada como um movimento uniformemente variado, cuja aceleração é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então, vamos tentar construir aqui, basicamente, tá, o diagrama desses movimentos. Então, a gente sabe que esses movimentos vão ter dois regimes. Tá? O primeiro regime vai ser um regime de movimento uniforme, que é exatamente enquanto o motorista reage, e o segundo regime, um regime de move para frenagem, tá certo? Então, o que a gente pode fazer é, eu já me adiantei aqui, eu coloquei já a linha do tempo aqui, coloquei já para demarcar um pouco essa linha de velocidades, tá? E eu vou começar pensando assim, bom, eu vou colocar aqui 60 e 65, que seriam as velocidades, tá, dos carros. E aqui eu vou embaixo, já vou começar a colocar tempos, tá? Então vou colocar aqui embaixo 0, que é quando a coisa começa, 1 segundo. E aqui então essa primeira duração seria esse tempo de reação, aqui 2 segundos, aqui 3 segundos. Certo? Ajeitando para ficar bonitinho. Então a gente sabe que a gente vai ter um movimento que a princípio vai ser uniforme e depois ele vai entrar num regime de frenagem. Então a gente já pode começar. Eu vou tentar colocar isso em algum lugar onde o desenho não fique brigando comigo, como sempre. Então o que eu posso fazer é o seguinte, é pensar assim, bom, esses caras vão ter movimentos. Começou já a brigar. Eles vão ter movimentos até 1 segundo uniformes. Então eu posso fazer o diagrama assim, um patamar horizontal para os dois. E dali em diante a velocidade deles vai decrescer uniformemente. Então vão ser linhas retas indo aqui para o zero da velocidade. O que a gente precisa fazer é ter uma ideia aproximada, pelo menos assim, a gente está fazendo um diagrama aproximado, tá? Então o que eu quero a princípio é ter uma ideia aproximada de quanto tempo eles levariam para frear completamente, tá? Então o que a gente pode fazer? Uma opção que eu escolhi foi representar a velocidade em quilômetros por hora, manter essa representação, e o tempo aqui eu vou trabalhar em segundos, tá? E aí a pergunta que fica é, bom, mas isso não vai trazer complicações para a gente? Eu vou dizer que não. Por quê? Porque a gente vai resolver o problema usando a seguinte ideia. Existe uma distância percorrida pelos dois que é igual. E independente da unidade que eu use, se eu multiplico velocidade por tempo, eu estou obtendo distância. Então, se eu multiplicar km por hora por segundo, eu estou obtendo uma distância. Independente se isso vai, que número exatamente isso vai dar, o que importa é que o que eu fizer para um dos carros vai ter que dar o mesmo número para o outro. Então, independente da unidade, os números vão ter que bater. Então, eu vou trabalhar assim para não ter que ficar fazendo conversão de velocidade, tá certo? Em compensação, eu vou ter que trabalhar a unidade da aceleração, mas não é nada demais, tá? Por quê? Eu quero obter um número aproximado para esses tempos, então eu vou fazer o seguinte. A gente sabe que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a gente pode pensar
em representar a coisa assim. Eu vou colocar a minha fração, certo? Então aqui eu vou ter 10 metros por segundo e aqui embaixo eu vou botar 1 segundo, ou seja, a aceleração faz a velocidade variar 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Só que isso é o mesmo que dizer... Aí deixa eu copiar isso aqui. Não vai dar. Isso é o mesmo que dizer o seguinte: a cada 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora. Tá? Isso é um fator de conversão conhecido. Tá certo? Então eu vou colocar o seguinte: então a cada 10 metros por segundo eu vou criar uma equivalência de 36 km por hora. Então, eu vou usar esse tipo de unidade aqui para aceleração. Eu vou usar então quilômetros por hora por segundo. Tá? É uma maneira de fazer a minha aceleração poder conversar com a minha velocidade. Tá certo? Então, no caso de movimento uniformemente variado, a aceleração ela vai ser sempre dada por isso aqui. Tá? Então, qualquer número que eu colocar aqui em cima, eu tenho que ter um número embaixo que dê uma equivalência a essa relação aqui, 36 para 1. Se aqui for esse 72, aqui tem que dar 2 embaixo, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa ideia aqui para descobrir os tempos em que cada um desses carros demoraria para parar, tá certo? Então, para a gente não criar nenhum problema, eu vou nominar aqui, tá? Eu vou então nominar o carro A e o carro B. Eu vou chamar de carro A o carro a 60 por hora e o carro B o que está a 65 por hora, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir a minha ideia para o seguinte. Se eu tivesse a 60 por hora, e se a minha aceleração for dessa ordem aqui, quanto tempo eu levo aproximadamente para parar? Então, a gente faz o seguinte cálculo. Eu vou puxar para cá assim, ó. Aqui eu estou falando, estou fazendo um cálculo para A. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou copiar isso daqui, porque eu vou utilizar. Então, vou trazer para cá. O que acontece aqui é que, ao invés de eu ter 36, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou obliterar aqui a unidade, tá? Porque a gente já tem uma ideia de que a unidade é quilômetros por hora em cima e segundos embaixo. Então, a gente vai ter 60, certo? E aí, qual que é o truque? O truque é você tentar escrever esse número em função do 36, porque você já sabe o que acontece quando tem 36 em cima. Então, se eu conseguir escrever o número de cima em função de 36, o que sobrar em cima, em termos de multiplicação, eu vou usar embaixo, certo? Então, a gente sabe que o 60, eu vou escrever, eu vou deixar aqui, mas vou apagar em seguida, tá certo? O 60, ele é 36, mas ele não é 36 duas vezes, tá? Duas vezes dá 72. Então, 60 seria 36 mais 24, certo? E aí você percebe o seguinte, quando você escreve 36 mais 24, o 36 está resolvido, o 24 mais ou menos. Só que o 24 e o 36, eles têm uma relação, né? Porque o 24, ele é 2 vezes 12 e o 36 é 3 vezes 12. Então, no fundo, o 24 é o quê? Ele é 2/3 de 36. Vê se não é. Então, se você pegar 2/3, né, e multiplicar, eu acho que eu consigo fazer menorzinho, isso. Se você multiplicar isso por 36,
você obtém um 24. E aí o que você chega? A seguinte conclusão. Bom, se eu colocasse o 36 em evidência, eu teria 36, abre parênteses, 1 mais 2/3. Certo? E no fim das contas, você vai somar 1 mais 2/3, você chega à conclusão de que isso dá 5/3, ou aproximadamente 1,67. Então, 1,67. Eu estou aproximando para cima. Então, o que acontece? Se eu multiplico, se eu tinha 36 em cima, 1 embaixo, então se eu tenho 36 vezes 1,67, é porque embaixo é 1,67 segundos. E aqui a gente tem, então, exatamente o tempo que o primeiro... Deixa eu fechar aqui. Então, o que a gente tem aqui em cima é exatamente o tempo que o A ele precisaria para parar completamente, certo? Então, quando você olha para o nosso gráfico aqui, o que você vai fazer? Você vai olhar e vai tentar aproximar. Eu tinha 1 segundo, então é 1,67, então é mais 1 mais 67. Então, se eu marcar aqui no meio, se eu conseguir fazer essa divisão, deixa eu escolher a coisa certa. Então, 1,67 é alguma coisa que está por aqui. Então, ele sairia de 60 e ele iria a 0 nesse tempo aqui. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Funcionou. Então, aqui você teria 1,67. Eu não vou escrever aqui para não ficar sujando demais o desenho, mas a gente tá anotado aqui embaixo. A gente tem essa ideia, certo? E se eu usar esse mesmo raciocínio para o B, para descobrir o tempo de B, eu vou começar também pensando o seguinte, para eu não ser injusto aqui com as unidades, coitados, eu vou copiar isso daqui para a coisa ficar certinha, né? Já que a gente está trabalhando com a mesma unidade aqui embaixo, a gente está embaixo com a unidade, então a gente coloca em cima também. Muito bem. Então, eu vou repetir o cálculo que eu fiz aqui, só que agora para o caso de 65, tá? E como eu estou fazendo aproximado, não é nada que eu tenha um compromisso de fazer exatamente, então eu posso me dar ao luxo de experimentar. 65 já não é interessante fazer por soma, porque o 65 ele já está perto do dobro de 36. Então vale a pena pensar na diferença, certo? Então se você pensar 65, aí vamos lá na lógica, 65 é a mesma coisa que 72, que é o dobro de 36, menos 7. Então se eu tenho 72 e tiro 7, eu vou para 65, certo? Então no fundo é isso aqui que eu tenho. E a conclusão que você chega é a seguinte: o 72 é um 2 vezes 36, então eu vou substituir, no lugar do 72, vou colocar aqui, ó, 2 vezes 36. E o 7 é aproximadamente 2 vezes 3,6, certo? Ou 0,2 vezes 36. Então, eu poderia escrever assim, 0,2 vezes 36. E aí, no fundo, o que vai me sobrar? Se eu colocar o 36 aqui em evidência, eu vou ter 2 menos 0,2 vezes 36. Ora, 2 menos 0,2 é 1,8. Então, no final das contas, o que eu vou ter é 36 vezes
1,8. E aí, quilômetros por hora aqui. Então, se é 36 vezes 1,8, no fim das contas, deixa eu botar igual estava aqui, para ficar bacana. Então, aqui eu vou ter que ter 1,8 segundos. Que é a única maneira dessa razão dar a razão de cima, que é a aceleração original. Tá? Então, com isso, a gente chega também ao nosso resultado. E aqui, mais uma vez, a gente tem um número que é mais ou menos o tempo. É um pouco maior do que isso, mas é pouca coisa. Então, daria 1,8, que é alguma coisa aqui assim, né? Quer dizer, é 1 e mais um pouquinho menos de 1 depois, né? Então, é alguma coisa quase 2 aqui de frenagem, né? Então, eu vou agora tentar, ver se eu consigo, né? Jogar aqui em cima. Deixa eu ver se ele vai deixar. Ele não deixa, ele fica brigando. Deixa eu ver se eu vou conseguir lá por cima. Vou botar aqui e vamos fingir que isso é 1,8. Tá? Vou apagar isso aqui. Então deixa eu colocar aqui assim. Ops. Vou botar o 3 aqui. Pronto. Para fingir legal. Então, a gente tem aqui um diagrama aproximado do que acontece. E basicamente ele diz que o primeiro ele colide com um obstáculo a 5 km por hora. Então é alguma coisa com essa altura aqui, aproximadamente na metade, né? Então aqui a gente tem mais ou menos já representado. Então ele não chega a parar totalmente, ele colide antes um pouco, certo? Então essa linha aqui já é representativa do que eu estou falando. Então aqui é o momento de colisão do primeiro, certo? Eu vou tentar sinalizar aqui. Então aqui esse é o momento de colisão do ar. Então é exatamente aqui nesse instante. E aí o que acontece é o seguinte. Ora, o ar, ao colidir com o obstáculo, a gente tem representado nessa área aqui, olha, desse trapézio, toda a distância percorrida por ele durante essa frenagem. Primeira etapa aqui, um grande retângulo correspondente ao tempo de reação e depois um triângulo correspondente, na verdade não um triângulo, um trapézio correspondente à frenagem. Então essa figura aqui, que não é um trapézio, já é outra figura, ela representa em área a distância percorrida por A até colidir com o obstáculo. E aí a pergunta que fica é, bom, mas e B? Ele diz no vídeo que B vai colidir a 32. E aí você percebe o seguinte, o B ele vai ter que colidir tempos antes. Por quê? Porque se o B colidisse no mesmo instante que A, não faz sentido, porque a área dele é superior à área de A por isso aqui, ó, essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui dá a B uma área maior do que A para o mesmo tempo. O que significa que se eles vão ter que percorrer a mesma distância até colidir, o B vai ter que colidir com o obstáculo tempos antes. E de modo que a área total de B seja igual à área total de A. Então o que acontece é que a colisão de B, e aí a gente pode colocar assim, ó. Se eu criar uma linha qualquer aqui, deixa eu tentar ver uma. Vou botar azul mesmo. Então vou colocar aqui um instante aqui. Deixa eu tirar a seta.
Quando eu faço isso, eu vou usar o seguinte raciocínio. Se B colide nesse instante, então eu posso pegar e fazer o seguinte. Então eu venho aqui, vou duplicar e vou colocar isso daqui. Então essa aqui seria a colisão de B. Essa é a colisão de A e essa é a colisão de B. Repara que no momento em que o B vai colidir com um obstáculo, se você compara com o momento em que o A colide, algo em comum existe entre eles, que é o quê? A distância percorrida, que é representada pela área. Significa que a área total do B, até esse instante aqui, tem que ser igual à área total do A até o instante em que o A colide, certo? E se você observar bem a figura, você vai reparar que eu tenho esse bloco aqui central que é comum a A e B, e eu tenho essa parte de cima que é pertencente a B, e eu tenho essa áreazinha de baixo que é pertencente a A. E se essas áreas todas têm que dar a mesma soma, né, de A e de B, significa que, tomando essa área comum entre eles, essa sobra de B aqui vai ter que ser igual a essa sobra de A aqui. Então, se eu colocar aqui, se eu tentar reproduzir aqui, vou pintar isso, é como se fosse aqui. Isso daqui é a área que sobra em B em relação a A, tomando esse cara como referência. E essa daqui, ó, é a área que sobra em A, tomando o B como referência. Repara que eu estou pegando aqui um trapézio, esse triângulozinho aqui está de fora, certo? Então, o que eu tenho que mostrar é que, no caso do problema em questão, essas áreas amarelas têm que ser iguais. Então, eu vou ter que ter áreas iguais. Certo? Então, essa área vai ter que ser igual. Deixa eu botar uma outra cor. Essa área aqui tem que ser igual a esta área aqui. Ok? Então aqui a gente já tem uma boa ideia do que acontece no problema. Você percebe, inclusive, se você for no olho, você vai perceber que a diferença que havia no início é essa daqui, tá vendo? Quando você vai lá para o final do problema, quando o B colide, ele está com essa velocidade aqui. A gente pode simbolizar. Deixa eu ver, vou tentar botar aqui um sinalzinho. Então o B está com essa velocidade aqui e o A com essa velocidade aqui, no momento da colisão. E aí você percebe que a diferença entre essas velocidades é bem maior do que era no início. Tá certo? Se você fosse colocar as bolinhas aqui no início, ó, uma estaria aqui, outra estaria aqui, a diferença entre elas é essa. E no final, a diferença entre elas é bem maior. Então, só visualmente já dá para ter uma ideia do que acontece aqui, certo? Agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma maneira de criar uma solução numérica para esse problema, tá certo? E a gente vai ter um valor mais exato, a gente vai poder conferir esse valor aqui de 32, que é o que seria a cereja do bolo. É exatamente o que a gente quer descobrir, é isso daqui, tá certo? Então, eu vou levar vocês agora lá para um outro programa, que é para a gente poder fazer a solução numérica disso, tá certo? Bom, eu vou tentar construir isso do zero, tá? Então, o que eu vou fazer basicamente aqui, eu já vou alterar um pouco a escala, tá? Eu vou tentar trazer isso para cá. Aqui eu vou já aumentar essa escala, porque... Deixa eu mudar um pouquinho aqui.
eu vou fazer um truque que é o seguinte, eu vou começar com tempo negativo, mas depois eu vou dizer por quê, certo? Eu vou começar fazendo a inscrição dos valores que eu tenho ali. Então, eu vou criar, por exemplo, os valores iniciais de velocidade. Então, eu vou colocar y igual a 65, y igual a 60, certo? Vou colocar a duração aqui, eu vou colocar em menos 1, e eu vou explicar já já por quê. Eu vou começar com menos 1, porque daqui do zero que eu vou começar a frenagem. E é muito mais fácil, inclusive a gente vai ver que não precisava ter calculado os tempos de frenagem. Que existe um truque aqui que a gente vai ver que ele vai dar esses valores para a gente, tá? Então eu vou colocar aqui já x igual a menos 1. É como se o nosso movimento estivesse começando aqui. E agora eu vou selecionar os pontos que vão aparecendo, né? Eu vou marcar, porque esses pontos vão ser importantes para mim depois, tá? Agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou começar a criar as linhas de frenagem. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a seguinte. Eu vou dizer assim, que y vai ser igual a 60 menos 10x. Só que no caso não é 10. Eu tinha cometido esse erro antes, já ia cometê-lo de novo. Que é o quê? O que eu estou fazendo aqui é usando uma espécie de função horária da velocidade. Só que a velocidade está em quilômetros por hora. E a aceleração é mencionada como 10 metros por segundo ao quadrado, mas no nosso caso em questão, a gente vai usar 36 km por hora por segundo. Lembrando que a gente está adotando esse tipo de unidade. Então, da mesma forma como eu errei, muitos podem errar isso. Então, a gente tem que ficar atento à questão das unidades. Então, aqui ao invés de colocar 10, eu vou colocar 36. Certo? E aqui eu crio uma linha de frenagem. Lembrando que aqui nesse programa, ele está adotando como o eixo do tempo, a linha do tempo, a variável x. E a velocidade, ele está adotando aqui variável y. Tá? Mas isso daí não é problema, tá certo? Agora, o segundo caso, que seria de 65, então é igual a 65 menos 36x. E aqui é interessante, porque aparece os pontos de corte aqui, onde está no zero, onde a velocidade é zero. A gente pode, inclusive, eu vou criar esses pontos. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que se eu selecionar esse ponto aqui, olha, relativo ao 60, olha o valor que aparece ali, olha, 167. Opa, é o valor que a gente tinha descoberto. E que o próprio programa aqui já dá pra gente. A gente está construindo a solução, tá certo? A gente está usando, esse é o GeoGebra. Então a gente está fazendo uma construção geométrica e vai obter um resultado numérico a partir dela, tá certo? Então aqui ele já te dá isso de graça. E o F, que seria o ponto de 65 km por hora, dá 1,81, que é aproximadamente o que a gente tinha feito antes também, tá certo? Então os meus estão batendo com a nossa análise inicial. E o que eu vou fazer agora eu vou estabelecer uma linha de corte em 5 km por hora, então vou chamar um y igual a 5, certo? Vou marcar esse ponto. Eu vou construir uma linha aqui entre esse ponto e essa linha do tempo aqui para fechar, para poder construir a área. Eu vou chamar aqui uma linha perpendicular. E eu vou anotar o ponto aqui. Isso. E o que eu vou fazer agora é construir aquela linha imaginária, aquela linha suposta para a frenagem de B. Então eu vou criar aqui um ponto no eixo, tá? Esse ponto aqui, ele tem mobilidade no eixo, ó, se eu andar com ele para cá e para lá, ele se desloca, não sai do eixo, tá?
E eu vou construir uma linha perpendicular ao eixo ou linha do tempo, passando por esse ponto. Beleza? Como eu fiz aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou construir agora o ponto de interseção entre essa linha e a linha de frenagem do que vem a 60, ou seja, a linha de frenagem do A, como eu fiz aqui. Então eu vou fazer esta construção. E agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou marcar esse ponto aqui também, porque ele é parte da minha construção, tá vendo? O que eu vou fazer agora é construir um polígono cobrindo essas áreas que eu anotei aqui no meu diagrama, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser construir um polígono que vai passar por esses pontos. Muito bem, ele já construiu o polígono. E agora eu vou construir um outro polígono, só que agora um polígono que vai lá por baixo. Beleza, fechou o outro polígono. Então, à medida que eu caminho com esse ponto, eu vou alterando os valores das áreas. Se eu caminho mais para a esquerda, eu vou diminuir a área de B e vou aumentar a área de A. Você vê que, evidentemente, que o A, só de olhar a área dele que sobra, é muito superior à de B. Então, se eu começar a andar para cá, eu também chego à mesma conclusão do contrário. Aqui, por exemplo, você dá para perceber que essa área total aqui é superior à área de baixo. Então, existe alguma situação intermediária aqui em que essas áreas vão ser iguais. E é essa situação que a gente quer, tá certo? E para a gente fazer isso, eu vou pedir aqui, eu vou solicitar ele que meça a área para mim. Então, eu vou clicar no polígono e ele vai me dizer a área. Eu vou clicar no de baixo, ele vai me dizer a área. Então, o que eu vou fazer aqui? Só vou ajeitar um pouquinho. E agora, eu vou mexer nessas áreas. Eu vou mexer nesse ponto até que eu tenha áreas mais próximas possíveis, tá certo? Então, eu vou começar. Ó, lá em cima tá 9, aqui tá 11, 9, 10, opa, 963. Se eu voltar um pouquinho, ó, 953, 957, 983, 963, 951, 967, 96, vou continuar. 963, 95, opa, então volta. 963, 951, deixa eu voltar. 96967, 9510. Então, é alguma coisa por aqui. Tá certo? A gente vai verificar com aproximações, tá certo? A gente poderia ficar mexendo aí até chegar no valor exato, tá? Mas não é o interesse aqui. Eu estou mostrando uma aproximação e que é muito boa já, tá certo? Então, nessa situação aqui, a gente pode pedir, por exemplo, para olhar aqui, ó, 0,92. 0,92, se você somar, lembrando que você começou em menos 1, então 1,92 é o tempo em que o que estava 65 demora para colidir com um obstáculo. Ou seja, é um pouco antes do 2 lá, da nossa figura aqui, né? Um pouco antes. A nossa figura está mais ou menos boa. E aí, a coqueluche vai ser o quê? Descobrir qual é o valor de velocidade aqui, ó. O valor de velocidade, para mim, já morreu. Tá aqui, ó. Tá vendo esse 31,86 aí? Porque ele está te dando as coordenadas desse ponto K, o ponto de baixo. A coordenada do ponto vai te dar a ordenada, aqui no caso seria o tempo, ou parte dele, né? Porque começou em menos 1, então é 1,92 na real. E o valor, a altura desse ponto, ou seja, o valor da velocidade do B, é aproximadamente o quê? 31,86, ou seja, 32 km por hora. Então, com isso, com essa construção, a gente consegue mostrar que o que ele menciona no vídeo é verdade. Então, é 32 km por hora. E aí você consegue duas coisas legais. Primeiro é mostrar que o vídeo está legal, é isso mesmo. Eles fizeram medidas.
E mais do que isso, o que é mais legal é que as frenagens são de fato um bom exemplo de movimento uniformemente variado. Então, com isso, a gente consegue fechar a questão. Então, a gente volta para cá e a gente percebe que o 32, ele de fato é verificado. É claro que aqui você poderia seguir caminhos mais algébricos, tá? Você pode, né? Você pode separar, por exemplo, a construção dessas áreas. Você pode fazer uma primeira construção que é esse retângulo, depois você faz uma construção com uma incógnita para velocidades. Inclusive eu vou colocar aqui no link do vídeo, no vídeo, um link de um artigo onde o professor Fernando Lang faz uma abordagem, uma exposição desse vídeo, desse problema. Só que ele faz uma abordagem mais algébrica. E eu preferi fazer aqui nesse vídeo uma abordagem, digamos assim, mais computacional, onde a gente pode ilustrar a ideia das áreas. E eu acho super factível, por exemplo, numa sala de aula com alunos de ensino médio. E você pode mostrar, por exemplo, o poder também do uso das tecnologias, de programas de simulação computacional, de computação que mistura geometria com álgebra. Então, eu acho que existe uma coisa interessante nesse tipo também de solução, tá? Porque no fundo você vai fazer muitos cálculos, você vai fazer transformações de unidades, vai gastar um bom tempo e vai verificar os mesmos resultados que a gente verificou aqui, tá? Com a vantagem de que aqui você está usando o computador como um aliado na hora de fazer as contas, tá? E ilustra também, mais uma vez, o ganho maravilhoso que é usar os diagramas de áreas aí para resolver e para entender problemas. Tá certo? Um abraço.